Fala, moçada! Tá começando mais um episódio do De Primeira, o programa que mostra pra você a história da Segundona Sanepar, a segunda divisão do Campeonato Paranaense, a divisão de acesso do nosso campeonato estadual. No programa de hoje, tudo sobre a 7ª rodada da primeira fase da Segundona Sanepar, a antepenúltima rodada dessa primeira fase, definindo mais times já classificados para a próxima fase da competição e deixando tudo pronto aí para as duas últimas rodadas dessa primeira fase, que vão definir de fato os classificados, os confrontos e os rebaixados para a terceira divisão. Hoje comigo aqui no De Primeira, Robson De Lázari e Guilherme Moreira. E aí, Robson, tudo bom? Opa, tudo bem, Portinho? Aquele abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Sempre uma honra estar aqui abrindo a semana no De Primeira. E claro, para aquele que nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que você quiser, você está vendo o De Primeira. E que rodada importante, né? Mais um classificado confirmado para o mata-mata. Tem time que segue sem vencer no campeonato. E a gente teve um duelo eletrizante ali na parte de baixo da tabela com gols para os dois lados nos acréscimos. A gente vai contar tudo aqui no Dia Primeiro de hoje, Portinho. Boa, Gui, tudo certo? Tá brifado, hein? O homem é brabo, ele é brabo. Tudo Ele já. é brabo. Tudo certo, Portinho, dela, todo mundo ligado aqui no De Primeira. Galo Maringá disparado, né, na segunda divisão, a segunda Sanepar, e a luta lá embaixo continua difícil, né? Tem a chance de ganhar, Toledo não ganha, Iguaçu não ganha também, PSTC também não ganha. Então, nessas últimas duas rodadas aí, vamos ter emoção na segunda Sanepar. Vamos mostrar tudo para vocês a partir de agora, os gols, os lances, a classificação, tudo que aconteceu aí nesse final de semana de 7ª rodada da Segundona Sanepar. Mas antes, aqueles recados de sempre. Primeiro, se inscreva no canal da Federação Paranaense de Futebol no YouTube, FPF TV, para você assistir a todos os jogos da Segundona Sanepar de graça aí na internet, pela internet, e ainda assistir também ao De Primeira. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, deixa o seu like aí pra gente, deixa o seu comentário também e compartilhe o De Primeira com um amigo seu aí que vai gostar do programa também, eu tenho certeza. Nas redes sociais, @FederaçãoPR, no X, no Facebook, no Instagram, para você ficar por dentro de tudo que a federação faz pelo futebol paranaense. Bora lá então, na tela, os resultados dessa 7ª rodada da Segundona Sanepar, a antepenúltima rodada da primeira fase. Grande vitória do Paranavaí para cima do Nacional, 3-0 jogando em casa, jogando lá no Valdemiro Wagner. O Patriotas perdeu como mandante e perdeu para o líder Galo Maringá, 3-1, campanha espetacular do Galo. Tá voando o Galo Maringá. Toledo e Iguaçu empataram em 1-1. O Batel perdeu pela primeira vez no campeonato, em casa, foi derrotado pelo Foz por 1-0. E o PSTC empatou em 0-0 com a Laranja Mecânica e continua sem conseguir vitórias na competição. O ACP, né, 7 gols marcados em 2 jogos, realmente decolou sob o comando do técnico Fael e garantiu matematicamente a classificação. A gente vai falar mais sobre isso. Por outro lado, o Patriotas, 7 gols sofridos em 2 jogos e caiu na classificação. Antes de tomar essas duas tamancadas, era o vice-líder, já caiu um pouco na classificação. O Maringá levou um golzinho, né? É raro, né? É raro também. Não ameaça ainda a passagem para a próxima fase, mas serve de sinal de alerta. E o Galo, né, não tem o que falar. O time cada vez mais consolidado como líder e a um passo de confirmar, né, a primeira colocação dessa primeira fase da Segundona Sanepar. Só o Paranavaí ele tem chance de tirar o... Isso, tem 4 pontos atrás. Né? Tirar o Galo da liderança, mas pela campanha do Galo e pelo que tem jogado, né? Não toma gol, né? Foi um golzinho aí, mas... Sofreu esse golzinho, mas faz jogos muito seguros, né? Então o Galo tá bem encaminhado para ser o líder da primeira fase, né? Na fase de grupos. E ali o Toledo e o Iguaçu, que a gente comentou no de primeira da semana passada, que era o jogo, podia ser o principal jogo da rodada, acho que é ainda, né? Acho que foi esse o principal jogo da rodada, mas nenhum ganha, né? Não ficou bom pra ninguém, né? E o Batel perdendo a invencibilidade, campanha... Ficamos, né? Falamos semana passada aqui que era o time com a maior invencibilidade do mundo e aí perdeu aí. O Foz cresceu de produção, segunda vitória seguida. E o jogo que fechou a rodada, né? Esse 0-0 PSTC e Laranja,
pontinho importante para o Laranja como visitante lá em Alvorada, e o PSTC, único time do campeonato que em 7 jogos ainda não venceu. Tá bravo. Eu jogo em casa, né? Tinha que pelo menos um azerinho sofrido, aquele gol de mão, né? Que ninguém vê, mas PSTC acho que tá complicado nessas últimas rodadas, 2 rodadas. Se fosse É. pra apostar no PSTC, Tá feia a acho coisa que pro não, hein? PSTC, do belíssimo Reginaldo Vital. Pena que o cabelo não é igual, né, do nosso apresentador. Então, de Mas... repente é isso, né, que tá faltando. Precisando dar um up. Preciso raspar aí né? pra gente voltar a ficar mais parecido. Bora lá então, jogo a jogo. Começando pelo jogo do Paranavaí, a grande vitória do ACP, 3-0 pra cima do Nacional de Campo Mourão, jogando em casa. O vermelhinho do fim da linha conseguiu um belo resultado. Bora ver os gols então dessa vitória do ACP. O time de Paranavaí abre o placar com o Cirilo, fazendo 1-0 de cabeça já no comecinho do primeiro tempo da partida. Foi uma vitória indiscutível do ACP, que dominou completamente o jogo. Depois de ter aberto o placar ali no comecinho, até teve um certo recuo, mas nada que tenha ameaçado. Aí tá o gol do Cirilo, cruzamento, Ali também. cruzamento do assistência do Miguel. Camisa 10, o Cirilo marcou o terceiro gol dele do campeonato. Segundo gol, um gol de falta que a bola bate lá dentro, Nossa bate Senhora. lá fora, sobra, mas entrou. Finalzinho do primeiro tempo, o Manzoli fez 2-0. Quando chegou o Manzoli para cobrar a falta, todo mundo imaginava, um zagueirão, canhoto, vai vir e vai soltar um canudo ali. Não, bateu colocado, com qualidade, o goleiro meio se atrapalhou, a bola deu no travessão e indiscutivelmente quicou lá dentro. O que aconteceu depois ali, o gol já estava confirmado. É difícil ter zagueiro batendo falta, né? Eu acho que eu lembro do Davi Luiz, né? Davi Luiz era um zagueiro que batia bem falta, mas não é o comum. Miguel vai fazer o terceiro gol de primeira, fazendo aí o terceiro. Pô, o goleiro, vou te contar também. Dos 3 gols, 2 ali tem uma. Isso que se não for colocar foi. da falta, ainda dá pra colocar também Não foi uma grande jornada, né? Não do foi uma goleiro. boa tarde pra ele ali no sábado. O goleiro Anderson do Nacional foi pego aí no contrapé também nesse chute do Miguel. O Miguel participou de 2 gols. Cobrou o escanteio, né? Deu assistência para o Cirilo no lance do primeiro gol e escorou um cruzamento do Gleidson, lateral esquerdo, marcando o terceiro. Mas o jogo, no geral, foi de domínio amplo e restrito do Paranavaí. O Nacional, até nos minutos iniciais, tentou sufocar, ocupou o campo de ataque, só que na primeira oportunidade, falta, o goleiro botou para escanteio, no escanteio o gol. E ali começou um desequilíbrio total na partida. O Paranavaí até administrou o resultado. Se tivesse metido mais o pé no acelerador, poderia ter feito mais gols. O problema é que 5 minutos ali já leva um gol desse, com o goleirão tentando espalmar pra dentro, complicar. E sobrou pra quem? Como O sempre, técnico, né? Já era, né? O Gilberto Papagaio, técnico do Nacional, foi demitido depois dessa derrota. 5 jogos sem vencer o Nacional. Começou com 100%, vencendo as 2 primeiras partidas. Não ganhou mais. Depois não ganhou mais. E o Papagaio já era um técnico remanescente do ano passado, da campanha regular que o Nacional fez na segundona do ano passado. E se você prestar atenção nos melhores momentos, o Nacional só teve chance real mesmo no finalzinho do jogo, quando já estava 3-0. O goleiro Matheus do Paranavaí teve uma sequência ali de boas defesas. Mas tinha algumas peças bem importantes ausentes aí do time do Nacional, o capitão, o zagueiro Lucas Neviton, o Geandro, que já foi até personagem aqui do de primeira, dando pirueta na comemoração do gol, é um volante também que dá uma sustentação muito grande. Sem esses dois, o time estava bem desorientado, mas vem caindo de produção no geral, tanto que o técnico Papagaio pagou o pato. Foi embora. Papagaio. Já era o Papagaio, demitido do comando do Nacional depois de tomar esse 3-0. Com essa vitória, o Paranavaí está matematicamente classificado para as quartas de final. Parabéns aí pro Paranavaí. Mais uma sonora, Gustavo Lima no fundo. Gustavo Lima Tchê. Gustavo Lima e o ACP. É isso aí. 2 times já, então, matematicamente com vaga garantida entre os 8 melhores da competição. O Galo Maringá, né, que está disparado na frente. Agora o Paranavaí com essa vitória também garante vaga. Hoje temos aqui a bela camisa do Paranavaí para enfeitar o nosso programa. Camisa bem bonita, né? Tem até o detalhezinho ali do
embaixo ali na camisa, ó, do estádio, né? O estádio Valdemiro Valdomiro Wagner, né? Ele tem essas colunas ali, né? Numa das entradas. Como se fosse o Coliseu do estádio lá olímpico de Los Angeles, 84. É bonito, é bonito. Bonito. Tem o detalhe na camisa. Parabéns aí pro ACP, que está classificado. Agora a gente vai conferir o jogo entre Patriotas e Galo Maringá, jogo no Gigante do Itiberê, em Paranaguá. Um jogo entre duas equipes de boa campanha, né, na competição, mas deu Galo. O Galo fora de casa venceu mais uma, meteu 3-1 aí para cima do Patriotas, disparando na liderança e impedindo a classificação do Patriotas, que ainda está bem ali para se classificar, mas matematicamente ainda não se garantiu. Levou 3 na rodada passada, foi 4, né? Paranavaí. 4 Paranavaí, agora 3. Sistema defensivo do Patriotas precisa dar uma acordadinha. Eli Júnior. Primeira também, hein? De primeira também. Eli Júnior. Ó. Garoto. Se apresentou. O Galo tem um meio pra frente ali que tá de muito destaque, né? O Eli Júnior é um desses jogadores que chega, a gente vai ver depois um gol de cabeça. Gol de empate do Edson. Cantinho, é difícil a bola, hein? Ele que ganhou a posição do Éder aí nas últimas partidas e fez o gol do Patriotas. Aquele arco, ó. É difícil ver um lateralzinho direito cruzar desse jeito, fazendo o arco certinho. O Bonito, atacante pega bem, de cabeça. Segundo tempo, bola desvia e mata o goleirão, né? Júnior Prego fazendo o segundo. Deu uma pregada na gaveta ali. Pregou. Mas ajuda com desvio ali na marcação, né? E desviou, e foi no ângulo, né? Bateu no Andrei ali. A bola. Sacanagem. E aí o terceiro gol vai sair com Leandro Córdova. O artilheiro isolado. Será que ele quis cruzar ou quis bater direto ali esse cavadinho? Não, ele quis cruzar esse gol. Quis cruzar. Daí o goleiro Denison não saiu muito bem lá. Quis cruzar. Não saiu bem mesmo. E aí o Córdova estava livre ali no meio para escorar de cabeça pro gol. Campanha espetacular do Galo, né? Pegando um adversário direto ali na parte de cima da tabela, fora de casa e vencendo por 3-1. O Patriotas, eu tenho a impressão que está sentindo muita ausência do Eltinho. 2 jogos seguidos dele fora, um jogador que é bem líder ali, líder do time junto com o Dirceu, do Kiss, outros jogadores experientes, mas o Eltinho teve uma lesão contra o PSTC, não jogou contra o Paranavaí, contra o Galo, e o time tomou 7 gols. Ele que é lateral esquerdo de origem, mas no sistema do Vitão, o Vitor Hugo Annes faz um jogador com mais meia, mais ponta, varia bastante. Com a idade é normal, né? O lateral vai começar a jogar mais por dentro. Até o Marcelo no Fluminense teve aquela discussão se jogava de meia ou não. Ele jogou algumas partidas com o Diniz de meia. E o Eltinho também na campanha do ano passado do Paraná, né? Ele não era também um jogador, ficou machucado com boa parte da campanha, mas é sempre importante a presença dele, né? Um jogador experiente, conhece os caminhos e é o famoso que corre certo, né? Não acho que o Patriotas ameace a passagem à próxima fase, mas claro que serve de sinal de alerta, né? Porque tomou 7 gols em 2 jogos, 2 derrotas pesadas para o Paranavaí e para o Galo. E por outro lado, esse meio para frente ali do Galo tem feito muita diferença, até com jogadores que saem do banco, sendo importantes também. Tem o Papaléu e o Leandro Córdova é o artilheiro do campeonato isolado aí com 4 gols. Que campanha no time do Rafael Andrade. Tem um detalhe também para a galera que está ali já com a classificação encaminhada, né? Que, como o Robson falou, o Patriotas pode não colocar sua classificação em risco com resultados ruins agora nessa reta final da primeira fase, mas tem a questão dos confrontos, né? Então, de repente, você começa a desperdiçar pontos agora e nas quartas de final já tem que enfrentar o Galo, ou o Paranavaí, aí é um confronto bem difícil, né? Então, e o mano de campo, o segundo mano de campo. Pois é, tem esses detalhes aí para os times também se preocuparem agora nesses últimos jogos da primeira fase. Semana passada, né? Falamos bem da cidade de Maringá, que o Galo Maringá líder, pelo menos o Galo Maringá Galo continua bem, né? O nosso Dogão acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pro Galo. Pro lá Galo. de Minas Gerais. Que sina. Tá aí, então, vitória do Galo Maringá, líder isolado, abrindo vantagem na ponta. Grande campanha do time de Maringá. Lá em Toledo, um confronto que foi muito importante e com muita expectativa com relação ali à briga para fugir das últimas posições. O Toledo enfrentou o Iguaçu de União da Vitória e foi um jogo que poderia até definir várias vagas aí com relação à classificação do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Mas os gols só saíram no finalzinho do jogo mesmo para deixar a emoção para a reta final.
45 minutos do segundo tempo, tava 0-0, meu amigo. É aquela hora que você fala, se eu fizer o gol aqui, acaba, né? Só fechar a caixinha, não tem mais erro. Mas teve. Em Toledo não deu certo. Toledo ali abriu o placar aos 45 minutos com o Vitinho. E depois a Pantera empatou com o Maicon. Chute cruzado. Aí, ó, tira a camisa, acabou. Ó, emoção. Não, Já era. ganhou. Ganhamos. Jogando em casa, abrindo o placar aos 45 do segundo tempo, né? Aquela sensação de vitória garantida. Pra direita. Mas não foi bem assim. O goleiro também chega na bola ali. O chute não foi tão forte, ó. Chega, mas não chega. Atrasado. Deixou passar, né? Ó. Só que aos 49, o gol de empate do Iguaçu com... Vamos ver o Gandolinho lá atrás, indignado Maicon. com o gol sofrido nos 49. Maicon consegue empatar o jogo. Cruzamento. Cruzamento também. Não precisa nem pular. E a febre amarela sempre presente, né? A torcida do Iguaçu. O Brasiliense tem uma torcida também que é a febre amarela. Agora, sim, o Toledo é um time que ele vai... Sabe aquele negócio de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo? Ele vai de ponto em pontinho, vai ficando ali. O porco vai enchendo o bucho. O porco vai enchendo o bucho, vai ficando na zona de classificação. Faz uma grande campanha, né? Assim, Convence. longe, acho de ser o que se imaginava, mas está conseguindo, por enquanto, o objetivo. Gente, depois vai até desenhar o cenário com a classificação e com a próxima rodada, mas esse jogo e o próximo, que é contra o PSTC, para esse objetivo de ficar entre os 8 para o Toledo, se ele não perder, ele tem grande chance de conseguir. O Iguaçu, esse golzinho, ele foi muito salvador. Coloca ainda na briga, né? Deixa o time na briga. Deixa o time na briga, porque se o Toledo dá essa escapada agora, ele fica ali junto com os outros times que estão acima e bem longe do Iguaçu e do PSTC. Então, é um resultado que pelo menos mantém os dois vivos para as duas últimas rodadas. Não, um gol aí que não valeu, né? Mas pelos melhores momentos, quem teve as melhores chances foi o Toledo mesmo, né? Mas... 2 gols já depois dos 45 do segundo. 1-1 entre Toledo e Iguaçu. Seguem as duas equipes aí na briga, ali na confusão, para ver se classifica ou se é rebaixado. E só o detalhe, eu falei da torcida do Iguaçu, não posso deixar de falar da torcida do Toledo, né? Os Porcos Selvagens. Porcos Selvagens também é um excelente nome de torcida organizada. É bonito mesmo. Agora a gente vai para Guarapuava, onde o Batel enfrentou a equipe do Foz do Iguaçu. O Batel, que não tinha perdido para ninguém ainda na competição até aqui, deixou a sua invencibilidade ir embora. O Foz venceu por 1-0 a partida, mesmo jogando fora de casa. O único gol do jogo foi marcado já no segundo tempo. O Lucas Alves vai fazer o gol da vitória. O Iago faz a jogada. Olha que passe. O zagueirão falha feio, né? Toma uma dura ali do companheiro, inclusive. E o Iago tem uma boa visão para mandar pro Lucas Alves fazer o gol. Iago com toda a sua corpulência, né? Toda a sua altura. Mas é habilidoso. Normalmente isso daí é o jogador e corta pro lado e chuta. Ele do zagueiro? Normalmente corta pro lado e chuta, né? Ele esperou o momento do atacante entrar na área e deu o passe por baixo das pernas ali do zagueiro. Foi bem demais no passe. Era só botar pra rede. Mas a gente viu, acho que na rodada passada, um jogador que perdeu um gol embaixo da trave, né? Tava com o gol tranquilo ali, era só encostar e ele isolou. Mas agora o Iago tocou muito bem ali. E o Foz, né, sai com mais uma vitória. Tinha vencido em casa, né? 3-2. Se encaminha também. Se encaminhou bem agora pra classificação. Bem agilizada aí essa questão da classificação. O Batel também, né? Apesar da derrota, também faz uma boa campanha. A campanha do Batel como um todo, não tenho o que dizer. É um time que subiu agora da terceirona e estava invicto aí até a 7ª rodada. Então, chega até com força para garantir a classificação e bem posicionado nas 2 últimas rodadas. Mas é impressionante, né, como um time decolar na hora certa faz a diferença. Isso aconteceu com o Paranavaí, que ganhou agora a 3ª seguida e está destacado na vice-liderança e classificado. E o Foz, que vinha bem irregular, ganhou 2 seguidas, já entrou no G4, já está bem próximo de garantir a classificação também. Então, acho que merece o destaque o Foz, porque tirar a invencibilidade do Paranavaí no Valdomiro Gelinski em Guarapuava realmente não é uma missão fácil
E o Batel com o uniforme que eu considero o mais bonito da bonito. competição, É esse escuro aí. É bonito. Eu- Eu gosto do estádio. Que me lembra muito dos anos 90, esse estádio do Batel lá em Guarapuava. Galera no Alambrado. Alambrado ali, cheio de gente, encostado. Aquele pãozinho com bife. E o goleirão do Foz tava de boné, hein? Nesse segundo tempo aí, aquele solzão batendo na cara. E o capitão do Foz, você viu quem era ali, Rafael Porto? Não vi. Ele, Breno, o polaquinho da 5. Polaquinho da 5. São Joséense. Quando ele era do Paraná São tentou José, ele uma vez. Acho que ele o passou. Perdigão apelidou ele de Polaquinho da 5. Agora, o time que ele for, Breno, um abraço pro Quem Breno. apelidou? O Perdigão. Eu não lembro desse apelidou. Não consigo lembrar desse cidadão. Já fez aqui o programa com a gente? Já. É? Só que nos trocou pra falar um inglês meio enrolado, mas tenta, né, pelo Entendi. menos. Não lembro dele, não. Depois tem que ver se tem alguma foto. Bela vitória do Foz do Iguaçu. Classificação encaminhada aí para a próxima fase da segundona Sanepar. Agora a gente vai para Alvorada do Sul, onde o PSTC enfrentou o Laranja Mecânica. Era outro jogo bastante importante, especialmente para o PSTC, que ainda não ganhou de ninguém, mas continua sem ganhar, porque o jogo terminou 0-0. O único 0-0 da rodada foi entre PSTC e Laranja. O PSTC precisava muito dessa vitória, ela não veio, o time segue num drama danado ali para tentar escapar da terceirona. Laranja, se vencesse, classificava já, não, ou não? Acho que Não sei se na matemática, mas matematicamente já classificava. foi um jogo de boas atuações aí do goleiro Pedro, do Laranja Mecânica, e do Eduardo, goleiro do PSTC. A gente vai ver aí algumas chances e tal, mas realmente não saíram do zero. Complicou o PSTC, né? Faltando 2 jogos. Ainda tem um confronto direto com o Toledo, né? Eu acho que a aposta muito é nesse confronto direto. Ganhar, né? Se ganhar esse confronto direto, Não de ninguém ainda. se segura o Toledo, aguarda o que vai acontecer também com o Iguaçu, com o próprio Nacional, que trocou de treinador e não está muito longe. Agora, quando você chega faltando 2 rodadas, jogou 7, não venceu nenhuma, é claro que a análise não é positiva, né? E tem que ficar se apegando nessas pequenas coisas. Temos um confronto direto, se vencer a gente se coloca na briga de volta, mas é difícil, né? 7 jogos já, não venceu nenhuma. Teria que vencer as 2 para classificar, né? Garantir a classificação. Porque, olha, bacana. Jogada A bonita. situação do PSTC tá bem difícil, né? Vai imaginar, em 7 jogos não venceu nenhuma, vai vencer as 2 últimas? É Tem complicado. que se apegar a isso, né? Se ele vencer as 2 últimas, ele Defesaço. vai escapar, acredito, com. Perdeu o gol e o Laranja. O PSC vai escapar se ganhar as 2. Agora, é isso, né? Como que vai imaginar 2 vitórias um time que não ganhou nenhuma até agora? Vai se agarrar até as últimas esperanças, certamente. E o Laranja teve um início bem irregular, mas depois subiu de produção, tá muito perto de se garantir matematicamente na próxima fase. Um pontinho, por ser fora de casa, bem importante para o time de Arapongas. Mas acho que teve uma cobrancinha aí, hein? Pega o PSTC, que não venceu de ninguém, não ganha, era só vencer para já garantir essa classificação. Perdeu seus gols, né? A gente vê que a maioria das jogadas de ataque nos nossos melhores momentos são O do Laranja teve mais chance, né? são do Laranja Mecânica. Mais uma perdida. Insistindo no erro. Um que é o inimigo do abraço, né? Olha lá, mais uma na cara do gol. Opa, o goleirão fez uma boa defesa ali. Pois é, o Eduardo do PSTC teve uma boa atuação, realmente. 0-0, Poderia ser pior, né, o único PSTC? 0-0 da rodada, pois é, o PSTC segue sem ganhar de ninguém, é a única equipe da competição que não tem vitórias ainda na segundona Sanepar. Não foi uma rodada assim de grandes golaços, não, essa 7ª rodada da segundona, mas aqui você sabe que no de primeira a gente sempre escolhe o destaque da rodada. E, portanto, o destaque escolhido foi o gol do Paranavaí, o gol de falta do Paranavaí, gol marcado pelo Manzoli. Vamos conferir mais uma vez. É aquele gol que a bola bate lá dentro, depois dá O goleiro passa da bola, né? ali. Eu cornetei já na. O goleiro deu uma ajudada, né? Ele passa da bola ali. Boa cobrança. É, não, bola boa em cobrança. curva, alta, né? Não foi uma bola fácil, não. Tem que dar moral pro zagueiro, né? O zagueiro batendo falta, tem que. Colocando assim, sem ser aquela cacetada, na base do jeito, né? Achei bem interessante a cobrança do Manzoli. E é como o Porto disse, não teve grandes golaços, teve um gol do Júnior Prego, do Galo, que acho que a bola entrou na gaveta, mas teve desvio. Daí teve um desvio. O gol do Patriotas achei legal também, pelo cruzamento do lateral, a cabeçada lá no cabeça, cantinho, né? A jogada foi bonita também, mas
essa rodada ficou nos devendo um pouquinho. Não teve aquele grande golaço. E na Fica rodada pro anterior Manzoli. teve uns 3, 4, né? Isso, Que a gente ficou na dúvida em qual que era o mais bonito. Fica pro Manzoli aí, então, gol de falta de zagueiro, o destaque da rodada nessa 7ª rodada da Segundona Sanepar. Artilharia, agora nós temos um artilheiro isolado, hein? Ele marcou nessa rodada e assumiu ali a ponta. O artilheiro da Segundona Sanepar é Leandro Córdova, do Galo Maringá, com 4 gols marcados. Aí com 3 gols tem o José Cirilo, do ACP, e também o Lucão e o Marcos Uberaba, do Foz do Iguaçu. Com 2 gols, o Andrei, do Batel, o Jordan, do Galo, o Dudu Bahia, do Foz, o Éder, do Patriotas, o Eli, do Galo Maringá, o Gênesis, do ACP, do Paranavaí, o Guilherme Lisboa, do Batel, o Lucas Bueno, do Nacional, o Lincoln, do Batel e o Nixon, do Iguaçu. O Cirilo é um jogador, o José Cirilo, né, que tem 3 gols, é um jogador muito dinâmico, que ele até se posiciona como centroavante do Paranavaí, mas ele roda muito e tem participado muito aí das jogadas de gols, tanto com gols como com assistências nas últimas partidas. O Paranavaí até mudou o perfil do time depois da troca de treinador. O Gênesis, que tem 2 gols, não tem sido mais titular. O time realmente, depois da chegada do Fael, deu uma boa melhorada. Agora, o grande destaque do campeonato até agora é o Leandro Córdova, né? O camisa 10 do Galo Maringá, artilheiro isolado agora com 10 gols, e não é à toa que o time está isolado na frente. 3 representantes do Galo Maringá nessa lista de artilharia, né? O Leandro Córdova, o Eli e o Jordan. Ainda tem 3 do Foz também chamando atenção, né? O Lucão, o Beraba e o Dudu Bahia. Não tem muita discussão, né, com relação ao quanto o Galo é o melhor time da competição melhor até ataque, aqui, melhor né? defesa. Liderança isolada, a melhor equipe dessa primeira fase. Depois vem mata-mata, as coisas podem mudar, mas até aqui o Galo realmente é o melhor time. Como a gente vai ver agora na classificação, depois de 7 rodadas da Segundona Sanepar, o Galo liderando isoladamente com 17 pontos. É o único time que ainda não perdeu na competição, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, uma grande campanha do Galo que já está classificado. Saldo 10, ó. Impressionante, uma diferença ótima, né, entre gols marcados e sofridos. O CP também muito bem, né? Encostado ali no Galo no melhor ataque, só levou 4 gols em 7 rodadas, uma boa média. Se ganhar mais uma, o Galo já garante aí a primeira posição, né? O Paranavaí ainda tem chance de passar, mas é difícil, já tá 4 pontos atrás e faltam só 2 jogos para acabar a primeira fase. O Paranavaí está em segundo, 13 pontos, também já garantiu a sua vaga matematicamente. Ninguém tira o Paranavaí das quartas de final. O Foz está quase lá, terceiro lugar com 11 pontos, o Patriotas também, 10 pontos em quarto, o Batel em quinto também 10 pontos, Laranja em sexto também 10 pontos, todo mundo aí bem encaminhado. O próprio Foz ali tá com 11 e o Iguaçu é o nono com 5, né? Mas olha a diferença de saldo ali, né? Mais 4 para menos 3, o Iguaçu teve que tirar bastante. Na matemática ainda não foi, né? Não tá, mas acho que o pessoal de Foz ali já tá mais relaxado. Pelo menos nos garantimos na próxima fase com 2 rodadas antecedentes. Do 7º para baixo, a briga tá bem interessante para ver quais são os 2 que passam e os 2 que caem. O Nacional de Campo Mourão é o 7º nesse momento, com 8 pontos. O Toledo é o 8º com 6. Esses estariam dentro hoje. E aí os rebaixados seriam o Iguaçu em 9º com 5 pontos e o PSTC, lanterna, com só 3 pontinhos até agora. E aí que a gente vai ver depois na tela da próxima rodada o confronto fundamental entre PSTC e Toledo na penúltima rodada. A gente vai ter, né, muita emoção. Esse detalhe de não ter zona do agrião, ou classifica ou é rebaixado, vai esquentar bastante os confrontos ali da parte de baixo das 2 últimas rodadas. A gente chama atenção que tinha várias possibilidades de classificação antecipada, né? O próprio Patriotas, que é derrotado pelo Galo Maringá, tinha 10 pontos e vence já classificado. O Batel em casa, estava invicto, se confirma essa vitória, poderia garantir essa classificação. E o Laranja Mecânica, né? Que tropeçou ali contra o PSTC, só empatou. Era outro time que podia garantir essa classificação, mas as últimas 2 vagas e os 2 rebaixados que vão pegar nessas 2 rodadas restantes. Vai ser animado aí pra gente saber quem cai e quem classifica. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada nessa próxima rodada da Segundona Sanepar para ver os confrontos, o que pode acontecer aí na penúltima rodada da primeira fase. Mas agora é hora de dar um tempo no futebol profissional e passar para o amador.
Suburbana de Curitiba, um dos campeonatos amadores mais fortes do Brasil, mais importantes do Brasil, é a Suburbana, o campeonato amador aqui de Curitiba. Rolou a 7ª rodada da Série A da Suburbana em Curitiba, com direito ao grande clássico do campeonato, o clássico italiano, o clássico de Santa Felicidade, e a nossa repórter Capi foi lá conferir. Ela é fera. Oi, gente! Olha eu aqui pra falar da Suburbana! Tchau, amici! Ai, tô chique falando em italiano, porque eu fui lá no Clássico da Polenta esse fim de semana. Trieste e Iguaçu. Foi muito legal. Conheci muita gente nova. E também vi um jogão. O Trieste acabou perdendo por 2-1. E a torcida do Iguaçu fez a festa na casa do adversário. Ipiranga e Combate Barreirinha empataram em 1-1. Na Arena Vermelha, o Novo Mundo perdeu para o Pilarzinho, 1-0. O Santa Quitéria fez 3-0 no Renovicente. O Nova Orleans empatou em 1-1 com o Vila Sandra. E o Vila Fani teve o mesmo resultado, 1-1 com o Capão Raso. Também teve jogão na Série B e no Juvenil. E esses resultados você acompanha no site da Federação ou no nosso Instagram, Suburbana FPF. Em qual estádio vocês querem me ver na semana que vem? Beijo, gente! Eu volto, hein? Com mais Cap News! Legal, valeu Capi, acompanhando aí o clássico de Santa Felicidade, o clássico italiano na Suburbana aqui de Curitiba, com vitória do Iguaçu na casa do Trieste, né? Fora de casa, ganhar um clássico, hein? E foi de Moreira? virada, né? Um golaço do Trieste de falta, ainda no primeiro tempo. O João Hamilton empata no segundo tempo de pênalti. No primeiro tempo ainda de pênalti, e aí consegue a virada do Iguaçu. Aí esse clássico da Polenta é bem bacana, né? Movimenta a região ali de Santa Felicidade, o Trieste Stadium sempre cheio, né? Ainda mais um jogo desse. E é aquela provocação, né? Uma variedade sadia Clássico ali é clássico. entre as Como, duas equipes. como dizia o Jardel, o clássico é clássico e vice-versa. São dois times que sempre entram como favoritos, né? Na Suburbana, tanto o Trieste quanto o Iguaçu. Estavam bem ali na tabela e agora o Iguaçu passa o Trieste na classificação. Tá aí a classificação depois de 7 rodadas. Olha o equilíbrio. O Olha Novo o que Mundo liderando com 12 pontos. Perdeu a primeira, né? Nessa rodada agora, né? o Operário Pilarzinho. Operário Pilarzinho lá na Arena Vermelha do Novo Mundo. Foi a final do ano passado. Novo Mundo e Operário. Capão Raso também tem 12 pontos. Santa Quitéria também tem 12 pontos. O Iguaçu também tem 12 pontos. Os 4 primeiros colocados empatados em pontos. A Santa Quitéria ano passado não foi bem, mas esse ano já... Voltando à tradição, né? Santa Quitéria sempre muito bem, né, na Suburbana. Ano passado ficou patinando. Até no mata-mata foi eliminado só nos pênaltis pro Iguaçu, né, fez um jogo duro lá. Mas esse ano ele já tá brincando nas cabeças, né? Ano passado ele brigou ali para classificar entre os últimos ali, né, entre os 8 primeiros classificados, foi patinando. Nova Orleans 11, Trieste 10, o Operário Pilarzinho 10, Combate Barreirinha 10. 2 pontos separam o líder do 8º colocado. Essa muito equilibrado. É a zona de classificação, essa muito pro mata-mata. Nova Orleans também é outro, que ano passado brigou para não cair e esse ano já tá com uma classificação praticamente caminhada. Muito equilíbrio, cara. Nono lugar pro Ipiranga, 7 pontos. O Reno Vicente tem 6. O Vila Fani tem 5. E o Vila Sandra é o lanterna com 3 pontos até agora. Lembrando que lá no Instagram você tem uma página especial da federação só sobre a Suburbana. É o @SuburbanaFPF, com todos os detalhes aí do campeonato amador aqui de Curitiba. Um campeonato muito legal. De volta para a segundona Sanepar, para a gente ver a próxima rodada, a 8ª rodada da primeira fase, a penúltima dessa fase de classificação, certamente definindo muita coisa, hein? Classificados e talvez definindo até rebaixamento, quem sabe? No sábado, 3h30 da tarde, lá no Álvaro Alves, em Alvorada do Sul, PSTC e Toledo. Vale muita coisa esse jogo, hein? É aquela briga de foice no escuro, esse daí, porque o empate, eu acho que nesse caso vai ser bem melhor pro Toledo, mas pelo menos quanto Não, a pro questão PSTC não tem uma conversa, agora tem que que ganhar. vencer o jogo da vida. o PSTC A próxima rodada tem sido sempre o jogo da vida do PSTC. O PSTC... Só que uma hora vai acabar a vida.
as vidas se acabam. Esse jogo tem transmissão lá na FPF TV, no YouTube, aqui na FPF TV no YouTube, e também lá na TV Paraná Turismo, em TV aberta para todo o estado do Paraná, sábado, 3h30 da tarde. No sábado, um pouco mais tarde, às 6h30, no Gigante do Tiberê, em Paranaguá, tem Patriotas e Foz do Iguaçu, 2 times que estão com a classificação quase garantida. O Patriotas que vem de 2 derrotas significativas e o Foz, por outro lado, 2 vitórias, né? Extremos nesse momento da segunda na Sanepar. Uma viagemzinha longa aí pro Foz, né? Tem que atravessar o estado inteiro para sair lá da fronteira para chegar ao litoral. No domingo, 3h30 da tarde, em Campo Mourão, no José Carlos Galbier, o Nacional enfrenta o Laranja Mecânica. De técnico novo? De novo técnico, né? O Papagaio saiu. E também no domingo, às 3h30, no mesmo horário, no Antioco Pereira, em União da Vitória, tem Iguaçu e Paranavaí. Confronto bem difícil pro Iguaçu, que tá ameaçado ali, né? Eu acho que a esperança também muito ali do PSTC e do Toledo é saber que o Iguaçu tem um jogo bem difícil nessa próxima rodada. E o Iguaçu joga em casa. Não tá mais no direito de escolher adversário. O Iguaçu trouxe alguns reforços experientes, né? Não encaixou nesse time. Febre amarela vai ter que rezar essa semana aí, né? Não tá fácil, não. E a rodada vai terminar só na segunda-feira. Segunda-feira, dia 2 de junho, às 8 da noite, no Willie Davids, tem Galo Maringá e Batel de Guarapuava, os times que estavam invictos até agora, né? O Batel perdeu na última rodada e a invencibilidade foi embora, o Galo segue invicto na competição. São os jogos dessa 8ª rodada, que pode definir muita coisa aí com relação à classificação para a próxima fase. Vai ser uma rodada quente nessa vez e terminando na segunda-feira, né? Certamente o Dogão, o Maringá pela Série C do Brasileirão vai jogar em casa no final de semana, daí o jogo do Galo fica para segunda-feira e acho que a gente vai ter, certamente, né? Isso é até meio óbvio, a gente vai ter mais definições de classificados e dependendo do que acontecer, definições a parte de baixo da tabela também. Tô triste que semana que vem eu não vou estar aqui, né? Acho que vou mandar um áudio pra vocês. Porque tem o Perdigão. Quem? Volta? O tal do Perdigão? Não é possível, cara. Acho que eu vou colocar mais uma cadeira aqui, ficar lá do outro lado. Por que não? Cabe mais um aqui. Tem mais um. Tem microfone aqui? Será que a Lara arranja pra gente? Se ele volta. Se ele não se perder lá pelos Estados Unidos. Não sei não se ele volta. Gui, vou esperar a mensagem da Lara lá no domingo. Conto com você amanhã ou não? Fica com o celular ligado. Celular ligado. Gui, muito obrigado, viu, pela participação aí nesses programas em que o Perdigão tava viajando, diz ele. E volte sempre, cara. Claro, quando tiver um espacinho, Perdigão, se estiver um pouquinho doente, quiser viajar de novo, né, quer dar uma relaxada aí de férias, estamos aqui. Agradeço você, Portinho, dela, todo mundo ligado de primeira, e a Lara aí pelo convite. Agora foi substituído também no Suburbano, né? Ano passado eu consegui a Capi muito mais carismática do que eu. A Capi perdi essa moral, mas não tem briga. Suburbano também às vezes tem acompanhado aqui pela federação e vamos ver se às vezes eu mando um áudio aí segunda comentando a rodada também pra vocês. Boa, Guilherme Moreira participando com a gente aqui no De Primeira nessas férias do Perdigão. Robson, até a próxima. Valeu, Portinho, muito obrigado. Um abraço a toda a nossa audiência, uma boa semana para todo mundo e muito obrigado pela parceria do grande Guilherme Moreira. Um abraço a todos. Valeu, gente. A gente volta depois da próxima rodada, a 8ª dessa primeira fase, para contar como é que foi para você que acompanha o De Primeira. Um abraço, valeu, tchau!